bom dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? E desde já eu agradeço, pois o seu joinha incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para o nosso canal, para a edificação de mais e mais vidas. Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Gênesis capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel a aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo,
prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 29. Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar, sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles, e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. O casamento de Jacó. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhes disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei.
Jacó ficou irritado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: Que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: Não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. A riqueza de Jacó. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: De acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando seu próprio rebanho que separou do de Labão.
toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente aos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. 10 de janeiro. E a palavra de hoje fala um pouco sobre esperança. Quando passamos por fracassos em nossas vidas, além da horrível sensação de frustração pelas expectativas não realizadas, sentimentos de medo em relação ao futuro e o que virá depois, bem como o desânimo em querer recomeçar, começam a encher nossa mente e nosso coração, criando uma resistência que, dependendo do tamanho da decepção, pode até nos paralisar. Esaú experimentou a decepção de não receber a bênção proveniente da primogenitura, um direito que ele já tomava por garantido como seu, pelo fato dele ser o filho mais velho de Isaque e Rebeca. No entanto, quando analisamos as suas ações, antes deste momento fatídico de perda, vemos que Esaú se comportava movido por suas emoções de momento, não consultava o Senhor nem o conselho de seus pais ao tomar importantes decisões, fatores esses que contribuíram para a perda das bênçãos que ele esperava. Perceba, por exemplo, quando ele voltou de uma caçada, ele estava cansado e com fome, e movido pelo que ele estava sentindo no momento, ele vendeu o seu direito de filho mais velho para Jacó, seu irmão, pelo preço de um simples ensopado de lentilha. Outro exemplo é que, aos 40 anos, Esaú escolheu não só uma, mas 2 mulheres hititas como esposas, e fez isso sem pedir a opinião de seus pais ou sequer consultar a vontade de Deus. Lembre-se que Isaque tinha a mesma idade de Esaú quando casou-se com Rebeca, porém, o seu casamento foi fruto de oração, de acordo com a vontade de Deus e sob a direção e a bênção de Abraão, especialmente para evitar que Isaque se casasse com uma mulher da terra de Canaã, e Esaú com certeza conhecia a maravilhosa história da união de seus pais. Diante das decisões que Esaú tomava, é possível perceber que ele não considerava ou não se importava com as consequências a longo prazo de suas ações e escolhas, pois sabendo que ele era o filho mais velho e preferido de seu pai, e por ter sido criado ouvindo a história das promessas do Senhor sobre a sua família e futuras gerações, era de se esperar que pelo menos ele considerasse quais eram as expectativas de seu pai ao seu respeito, a fim de agradá-lo, e também qual era a vontade de Deus para a sua vida, tanto em relação às responsabilidades decorrentes de sua primogenitura, quanto em relação à pessoa com quem ele deveria casar, demonstrando assim um coração disposto a fazer o que era certo aos olhos do Senhor. Como consequência, Jacó, seu irmão, recebeu o direito e a bênção decorrente da primogenitura, a qual inclusive já era dele, pois o próprio Esaú, sob juramento, já havia transferido a ele esse direito, e mesmo esbravejando com lágrimas, Esaú não pôde mudar tal fato. Da mesma forma, Esaú só percebeu que a sua escolha pelas mulheres hititas não tinha sido boa quando seus pais aconselharam seu irmão Jacó a não tomar por esposa nenhuma mulher cananeia. E mesmo tentando remediar a situação, casando-se depois com a sua prima, que era filha do seu tio Ismael, Esaú não foi capaz de mudar o fato de que as mulheres cananeias com que ele se casara amarguraram a vida de seus pais Isaque e Rebeca. Esaú percebeu tarde demais que não é somente pelo fato de termos uma posição, um título ou determinado privilégio em nossa vida que nós devemos agir de forma impensada e sem ponderar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, pois corremos o grande risco de perder não só as bênçãos que nos esperam, mas aquelas que nós já temos. Tomando o exemplo de Esaú, nós devemos fazer uma autoanálise e ponderar se as decisões, frustrações, perdas e as dores que estamos passando em nossas vidas hoje não são apenas o resultado das más escolhas que nós fizemos no passado. Nesse processo de autoexame, podemos pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele nos mostre onde caímos e quais as más decisões que tomamos, para que nós possamos ter clareza do que precisamos pedir perdão e mudar a trajetória
de fracassos rumo a um bom destino que o Senhor tem e deseja para nós. Da mesma forma, ao invés de tomarmos nossas decisões agora sem consultarmos a orientação e a vontade de Deus, dessa vez que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor para consertar o que pode e precisa ser consertado. Pedir também ainda consolo e paz para aceitar o que não podemos mais mudar. E por fim, pedirmos a sua graça, misericórdia, alegria e discernimento, a fim de prosseguirmos para o novo que Ele tem e quer para as nossas vidas. Lembre-se, não podemos nem devemos deixar o nosso passado definir o nosso futuro. O Senhor é o Deus de segundas chances. Ele é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, além de ser fiel e justo. E quando decidimos agradá-lo, andando com Ele, vivendo segundo a sua vontade, Ele nos promete coisas novas e um futuro de paz e esperança. Pois com Deus, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e Pai, nós sabemos que Tu és, Senhor, fiel, maravilhoso, justo, e Tu, Senhor, não nos trata segundo as nossas iniquidades. Quando nos arrependemos diante de Ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda a injustiça. Senhor, neste momento eu te peço agora, abençoa essa pessoa que está ouvindo este devocional. Perdoa-lhe, Senhor, a falta de sabedoria, perdoa-lhe os erros, as más decisões, os seus pecados e tudo aquilo que não te agradou do seu passado. A partir de hoje, Senhor, dá um bom e novo futuro para o teu filho e a tua filha que ouvem este devocional agora. Que em nome de Jesus haja um futuro de paz, prosperidade, alegria e bonança na vida deles. Pai, em nome de Jesus, em Ti nós podemos todas as coisas e nós cremos que a glória da segunda casa em nossas vidas será muito maior que a da primeira. Então abençoa, Senhor, agora, em nome de Jesus, para que haja um novo e bom futuro, para que tudo se faça novo na vida do Teu filho e da Tua filha agora e eles possam viver segundo a Tua vontade para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que você agora tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e até o próximo devocional.